vamos falar de filosofia é a maneira clássica. O que esse título está querendo transmitir? Qual é a proposta de Nova Croque? Bom, vamos trabalhar com isso então. Vamos trabalhar pegando a primeira unidade básica desse título, a palavra filosofia, entender o que ela significa, e depois vamos acrescentando os outros termos. Filosofia, aliás, é uma coisa curiosa, Platão, que é um filósofo que a gente trabalha muito dentro do curso, ele costumava dizer que quando as sociedades decaem, muito materialismo, as palavras se esvaziam. E ao se esvaziarem as palavras, inviabiliza-se a mais sagrada das artes, que é a arte de transmissão do conhecimento. As pessoas passam como que não falar a mesma língua. É como se a gente vivesse aquele mito da Torre de Babel, lembra? Cada um fala uma língua, ninguém se entende e nada de vertical é construído. Nada se verticaliza, nada se ergue. E nós vivemos isso. Perdão, esse prenúncio de Platão é um fato no nosso mundo histórico. As palavras estão tremendamente esvaziadas. E normalmente as mais usuais são as que menos guardam conteúdo. Então, quando você não respeita o significado das palavras, você isola os homens. Isso é uma preocupação platônica que é muito interessante a gente retomar nesse momento. Então, vamos trabalhar com uma palavra, que é filosofia, que não escapou à regra. É uma palavra tremendamente esvaziada. Você fala, olha, eu estou estudando filosofia. As pessoas vão imaginar aquela estátua do Rodin, do pensador, como um queixo. O universo desmoronando, com todas as necessidades, com todas as urgências, e ele como um queixo. Ou seja, uma coisa de um especulador, de uma coisa muito passiva, muito intelectual. É essa ideia que passa. E normalmente gera um preconceito tremendo, que as pessoas não se preocupam em saber o que de fato viria a ser a filosofia. Filosofia, etimologicamente, muitos de vocês já devem ter ouvido falar da origem dessa palavra. Disse, não se sabe dizer se isso é histórico ou se é só mítico, que teria sido utilizada pela primeira vez essa palavra por Pitágoras, que era um grande sábio grego, que até hoje ainda ecoa entre nós o conhecimento dele, na matemática, na música. E ele tinha um conhecimento tão amplo, que as pessoas comentavam entre si, nossa, esse homem não sabe. Ele teria ouvido isso, esse comentário. Teria dito, olha, não sou sábio, não. Sábios foram aqueles que me ensinaram, porque teria andado ele pelo Egito, pela Índia, por vários lugares. Sábios foram aqueles que me ensinaram. Eu sou simplesmente um homem que tenho como tônica de vida, como busca fundamental da vida, a sabedoria. Eu a amo, mas eu ainda não a tenho. Então eu amo a sabedoria e a busco como sentido de vida. Eu sou um filósofos, um amante ou amigo da sabedoria. E daí se passou a utilizar esse nome, filósofos. Os seus contemporâneos, aqueles que vieram depois, passaram a se intitular amantes da sabedoria. Aí nós pegamos os nossos livros, está escrito lá, a Grécia criou a filosofia, o berço da filosofia. E nós temos que colocar isso muito entre aspas, gente. Por quê? Se você considera a filosofia como amor à sabedoria, vocês acham que egípcios amavam o quê? Para deixar pegar a história que deixaram. Hindus amavam o quê? Os povos pré-colombianos, o que eles amavam? Não amavam a sabedoria? Evidentemente que amavam. E tinham também a sua forma de fazer filosofia, menos compreensível para nós atual, expressa em moldes mais simbólicos, mais inacessíveis para o homem moderno, que tem uma dificuldade muito grande com linguagem simbólica, mas também filosofia. Então, muito entre aspas, dizer que filosofia nasceu na Grécia. Limitamos muito essa busca humana a um contexto histórico só. Mas, enfim, a palavra teria nascido aí, como amor à sabedoria. Agora, vocês percebem que a gente cai num outro problema aí, quando a gente diz amor à sabedoria. Sabedoria é outra palavra complicada. Nós também não sabemos muito bem o que isso significa nos dias atuais. Não temos uma noção clara do que esse termo contém. Se você fizesse uma pesquisa de opinião pública, saísse pegando algumas pessoas aleatoriamente para o meio da rua e pedindo a elas que te apontassem um sábio, é muito provável, isso inclusive já foi feito, isso é muito provável, que alguém te apontasse, que a maioria dessas pessoas te apontassem um intelectual. Uma pessoa que do alto de vários títulos da sua cátedra está ministrando algum ensinamento. É muito provável isso. Agora imaginem vocês, antes da gente entrar nos meandros da coisa, se nós pudéssemos entrar numa máquina do tempo, e lá no passado, pegar um Sócrates, um Platão, trazer até os dias atuais, e fizéssemos a mesma perguntinha para ele. Sócrates, mostre aí para a gente alguém que você considera como sábio. Vocês acham que necessariamente que eu apontaria como intelectual? Será? Talvez ele nos surpreendesse apontando para um homem muito simples, né? Talvez um homem do campo que soubesse uma única coisa, mas que toda a vida dele fosse coerente com aquilo. Não é verdade? Percebem que é uma grande probabilidade que isso acontecesse?
Então, o que nós estamos percebendo? O conceito de sabedoria também está mal explicado. Nós também não sabemos muito bem o que significa essa palavra. Sabedoria, gente, do ponto de vista clássico, era algo que era composto de dois elementos. Hoje resumiu-se a um só. Sabedoria tinha dois componentes fundamentalmente, que era o componente informativo e o componente formativo. Uma coisa mais a outra, não isoladamente. Hoje nós resumimos a isso, ao informativo. O que diziam esses homens nesse período? Que se você só tinha uma informação, em primeiro lugar, ela não te transmuta, ela não te torna um ser melhor, mais preparado para a vida, não aumenta a tua estatura como ser humano, ela não acrescenta grandes coisas, ela é muito superficial a informação. E da mesma maneira como você a adquire, você a perde. Ela é volátil, ela é superficial, a informação pura, ela vem e vai e não te deixa nada. Ela não te dá condições de se colocar de maneira melhor diante da vida, de dar respostas melhores diante da vida. Um exemplo clássico que eu costumo dar em sala de aula. Imaginem vocês um catedrático que estivesse dando uma palestra sobre o medo. Já leu tudo o que se escreveu sobre esse fenômeno. Estaria citando os vários pensadores que já falaram sobre o medo. E de repente entra uma ratazana dentro de sala. Ele é o primeiro que pula em cima da mesa e fica sério. Essa pessoa sabe sobre o medo? De fato. Saber sobre o medo significaria ter aprendido a lidar com o seu medo. Ela provavelmente tem muita informação sobre o medo. Mas isso não lhe deu uma capacidade de reagir melhor diante desse fenômeno, de dominar o seu medo. Ou seja, de fato, essa pessoa sabe sobre o medo? E se é simplesmente uma questão de memória, qual é a diferença entre um homem, um professor e um Winchester de um computador? Acumula dados? O computador também, de maneira até mais organizada e esquemática. O computador não tem vivência, ele também não. Então, qual é a diferença? Percebem? Ou seja, essa pessoa tem informação, mas essa informação não lhe deu uma capacidade de uma melhor resposta diante da vida. Ele é o mesmo, simplesmente mais ilustrado intelectualmente, mas é o mesmo. Tem tanto medo quanto qualquer ser humano e sabe lidar com esse medo tão pouco quanto qualquer ser humano. Tem informação, não tem informação. E outra coisa que eles diziam, que isso é muito volátil, da mesma maneira que você adquire, você perde. Imaginem vocês a seguinte situação, um exemplo bem bizarro, mas para que vocês entendam bem o que esse pessoal estava querendo dizer em relação a esse aspecto da informação. Imaginem que eu convidasse vocês aqui para assistir uma palestra onde eu vou demonstrar para vocês que é possível o ser humano nadar. Vocês nunca tivessem visto um ser humano nadando, não soubessem dessa possibilidade. E eu trago vocês aqui e faço uma baita palestra de física mecânica. Desenho um monte de vetores no quadro, e o movimento, e o ar nos pulmões, e a aceleração, e blá, e blá, e blá. Consigo fazer vocês acreditarem, convenço vocês. Vocês ficam impressionados. Nossa, não é que é mesmo? Não é que é possível o ser humano nadar? Que fantástico! Saem daqui com o quê? Com uma informação. Contentes para casa. Chegaria na esquina, você encontra uma pessoa cuja opinião é super importante para você. Imagina aquele professor que você admira muito, uma pessoa mais velha, vai contar uma verdade para ele. Fulano, você não sabe o que eu descobri, rapaz? É possível o ser humano nadar? Olha que fantástico. Ele olha para você. Mas você está por fora, hein? Quem foi que te falou isso? Essa pessoa que te falou isso está totalmente desatualizada das últimas descobertas da física, que já provou por A mais B mais C. O ser humano não nada coisa nenhuma, é uma balela. Essa pessoa está por fora. O que foi que aconteceu? Você saiu daqui com uma informação. Na primeira esquina, te roubaram e você não tem mais nada. Não é verdade? Primeira esquina, foi-se embora. Imagina que você saísse daqui e não encontrasse ninguém na esquina. Fosse direto para sua casa, dia seguinte resolvesse experimentar. Continua dentro da piscina. Aquele medo, aquela coisa sem saber o que fazer dentro d'água quando a gente começa e não sabe nadar, né? Tentasse de novo, até você pegar o jeito. Conseguisse boiar, conseguisse começar o cachorrinho, né? Que é a primeira coisa que a gente nada, começasse a nadar. Nessa hora você ia lembrar de mim. Olha, não é que ela falou a verdade, olha que eu estou nadando, que fantástico. E não é um conhecimento meu, nem do Platão, nem de ninguém, é teu. Você recriou na tua vida. Conhecimento não cobra direitos autorais. Nesse momento você ia ter certeza absoluta. Não é que é mesmo.
Agora imagina que você saiu dessa piscina alegremente, foi para casa contente com a tua conquista. Na esquina você encontrou aquele professor e vai contar para ele: olha, fulano, que impressionante descobrir que é possível o ser humano nadar. Ah, você acreditou nisso? Quem que te falou isso? Olha, essa pessoa que te falou está totalmente desatualizada, está furado, o ser humano não nada coisa nenhuma. E daí ele te convence? Claro que não, eu vivi, eu nadei, como não? O universo inteiro, a humanidade inteira pode te dizer não. Você vai dizer sim, eu vivi. Como não? Isso está endossado na tua vida. Tem formação por trás, tem vida por trás. Ninguém te rouba isso. Isso seria sabedoria segundo essas tradições. É mais do que simplesmente informação. É formação. É algo que é endossado na tua vida. Te dá maior estatura como ser humano. Te dá capacidade de resposta à adversidade. A soma dessas duas coisas seria sabedoria. O que nós temos hoje em dia na nossa sociedade que chamamos de educação é só informação. É só um elemento técnico, superficial. É só informativo. É só memória. Inclusive porque vocês percebem que no nosso contexto social, o conhecimento é buscado sempre como meio e não como fim. Percebem isso? É o meio para você passar no concurso? É o meio para você passar no vestibular? É meio. Ele não é desejado como fim. É superficial e simplesmente instrumental. O que você quer mesmo não tem nada a ver com conhecimento. Então, estamos muito longe daquilo que era considerado como padrão de sabedoria. Uma outra coisa que a gente poderia se perguntar também interessante em relação a isso. Esses homens, eles buscavam a sabedoria, amavam a sabedoria. Sabedoria é um termo muito amplo. Será que eles estavam querendo saber especificamente o quê? Será que não havia uma pergunta fundamental aí que eles se faziam, acima de todas as outras? Sentido de vida. Fundamentalmente, diz que esses homens estavam buscando saber era o sentido de vida. Dizia-se que isso é a interrogação fundamental que pende sobre a cabeça de toda a humanidade. Aonde vocês leu aquele livro, O Mundo de Sofia, daquele professor Justin Gardet? Leram? Tem uma passagem, um exemplo, logo no início, que eu acho muito interessante. Ele diz para você imaginar que você poderia construir um bonequinho de barro e dar um sopro de vida a ele. Esse bonequinho sair andando. Como você acharia engraçado se esse boneco saísse andando e falando e começasse: onde eu vou trabalhar? Quanto eu vou ganhar por mês? O que eu vou vestir? Qual a roupa que eu vou usar? Que carro que eu vou ter? E nem no momento, o bendito bonequinho tivesse a brilhante ideia de virar para você e perguntar: para que você me fez? O que você espera de mim? Qual é o meu papel no mundo? Qual é a minha função? O que você pensaria de um boneco desse? Defeito de fabricação, né? Vem cá que eu vou fazer outro. Ali é nada, coitado. Mas não é isso que fazemos. Perguntamos a respeito de tudo, menos a respeito do principal, que é a função do homem na Terra, sentido de vida. Perguntamos a respeito de tudo, menos sobre o essencial. Esses homens diziam: olha, essa interrogação é o ponto onde toda a humanidade se une. A origem, finalidade, o que se espera de nós, o que estamos fazendo aqui. E a pergunta fundamental desses homens era em torno disso, o sentido de vida do homem. E eles tinham uma forma muito interessante de buscar respostas para isso. Não é à toa que grande parte da filosofia, principalmente a pré-socrática, ficou conhecida como naturalista, porque esses homens tinham a grande sede de aprender da natureza. Diferente da gente hoje que considera o mundo como caos, a natureza como caos, eles achavam que o universo é cosmos, obedece a uma ordem, a leis, é altamente inteligente, e que o aprendizado do homem consistiria em aprender a ver a sabedoria na natureza. Nós hoje pegamos um livro de História da Ciência, você vai ver lá que o homem inventou a hélice no século XVII, na Revolução Industrial. Você imagina se você pega aquela florzinha, dente de leão, você sopra, um bando de hélicezinhas voando para levar as sementes para longe da planta mãe? Um homem não podia fazer isso há 2000 anos atrás e ver a hélice voando? A natureza inventou a hélice, nós aprendemos a ver. A aerodinâmica, inventamos no século XX, foi mesmo? E aqueles pássaros voando em V, para furar a resistência do ar? Princípio avançado de aerodinâmica, tanto que eles vão revezando quem está na liderança do grupo, né? Princípio avançado de aerodinâmica. Nós aprendemos a ver a aerodinâmica, não inventamos. E muitas outras coisas estão à nossa volta, que nós ainda não vimos. Então se diz que esses filósofos antigos aprendiam da natureza, viam na natureza. E eles percebiam certas relações muito interessantes. E daí é que eles tiraram a resposta para essa questão do sentido de vida. Eles diziam o seguinte:
Cada ser na natureza tem um papel. Imagina como se o universo fosse uma grande engrenagem. Cada ser aí dentro é uma pecinha nessa engrenagem. E a identidade desse ser é dada pela função que ele desempenha dentro da engrenagem, dentro do todo. É como se fosse, sei lá, uma peça que une duas superfícies, é um parafuso. Por que é parafuso? Porque cumpre essa função. Nada mais é do que aquela frase bíblica: pelas vossas obras vos conhecerei. Ou seja, a tua identidade é dada pela função que você desempenha no todo. Percebe? Eles diziam, tudo na natureza tem isso, tem uma função dentro dessa grande engrenagem. E a sua identidade vem daí. E se esse ser não cumprisse essa função, muitos outros seres sofreriam, porque uma peça não fez aquilo que lhe correspondia. Uma peça não ocupou seu lugar na engrenagem. Então, digamos, uma plantinha, nós tivéssemos um vasinho de plantas aqui. O que é uma planta? É um ser que faz fotossíntese. Dentro da cadeia alimentar, ele produz o próprio alimento, é básico, é o único produtor, todos os demais são consumidores, não é verdade? É um ser que faz fotossíntese. Se eu chegasse para vocês e dissesse, um ser que faz fotossíntese, você, a planta, é claro, pelas vossas obras os conhecerei. E se as plantas todas do universo resolvessem não fazer mais fotossíntese? Todas as plantas do planeta? Simplesmente, simplesmente inviabilizaria a vida orgânica no planeta, porque não tem planta, não tem animais, não tem humanos, não tem nada, não é verdade? Muita coisa deixaria de viver porque um ser não fez aquilo que lhe correspondia dentro do todo. Eles dizem, olha, isso não é só nas plantas, todos os seres são assim. Pela sua função no universo, você tira a sua identidade. E se ele deixa de fazer aquilo que lhe corresponde, muita coisa sofre. E aí eles vão procurar exatamente o que seria essa função do homem. Da mesma maneira que você diz fotossíntese, planta, teria que ter um X que você diria, tal coisa, homem, só ele faz. E se ele deixa de fazer, muita coisa deixa de existir dentro do universo. Muita coisa sofre dentro do universo, porque uma peça não cumpriu com seu papel. Entende? E eles vão buscar o que seria esse X, o que poderia ser. Eu acho engraçado e interessante essa questão, gente, porque hoje ainda é muito atual, dentro da própria ciência, a polêmica acerca do que seria um homem. Essa é uma polêmica atual, porque a história do Homo sapiens sapiens, o homem definido pelo raciocínio, é uma coisa que está ficando tremendamente complicada à medida que a própria ciência avança sua pesquisa com animais. Por exemplo, antropóides, orangotangos, chimpanzé e gorila, vocês sabem a semelhança genética que esses bichinhos têm com a gente. Vocês sabem que eles são capazes de um certo nível de raciocínio primário em comparação ao homem, mas são capazes. Cada vez mais a pesquisa em relação a isso tem avançado. Recentemente eu via numa dessas revistas científicas por aí, um macaquinho, uma chimpanzé, que fazia operações matemáticas em computador equivalentes a uma inteligência de uma criança humana de 7 anos de idade. Vocês concordam comigo que tem criança que não faz isso? Que tem ser humano que não faz isso? Mesmo adulto? Tem, não tem? Bom, se a definição do que é ser humano passa só pela quantidade de raciocínio, como é que a gente vai definir esse macaco? Ele virou humano? E esse humano que não sabe fazer operação matemática virou macaco? Como é que a gente vai colocar esse limite, essa fronteira? A visão que esses homens do passado tiveram é muito mais complexa e inteligente para definir o homem do que essa moderna. Boa noite. Como é que eles fazem para chegar a essa conclusão? Sócrates, que é um filósofo bastante conhecido, costumo brincar com os meus alunos, dizer que ele é o pai da estatística. Porque o Sócrates tinha mania, ele queria saber alguma coisa e saía perguntando para as pessoas no meio da rua. E disso ele fazia suas conclusões. Numa ocasião ele saiu fazendo essa pergunta para as pessoas na rua. Qual é o seu sentido de vida? E coletou as respostas. Eu acho interessante e engraçado isso, porque se a gente faz essa mesma pesquisa hoje, vamos coletar respostas muito parecidas. 2.400 anos depois, praticamente. Então, imaginem que a gente fosse fazer hoje essa mesma pesquisa que fez Sócrates. Pegasse uma amostragem de pessoas aleatoriamente e fosse perguntar para elas qual é o seu sentido de vida. Eu normalmente recomendo aos meus alunos que deem uma atualizada nessa pergunta. Porque pensar em sentido de vida é o tipo da coisa que ninguém está pensando hoje em dia. Está muito fora do nosso contexto cultural, as pessoas não querem se assustar com essa pergunta. Mas imagina que você desse uma disfarçada, colocasse isso dentro de um contexto mais reconhecível. Sugestão. Chega para a pessoa e pergunta o seguinte: você já viu que a Mega Sena está acumulada? 2 semanas já. Nossa, uma grana. Diz aqui, o que você faria se você ganhasse sozinha a Mega Sena? Ah, isso todo mundo já pensou. Fala a verdade, quem não pensou?
pessoa vai te entregar tudo o que ela sonharia fazer na vida, é que não faz porque está prendida por limitações materiais, na verdade. Você vai entregar os seus sonhos, o seu sentido de vida. E isso é uma coisa super fácil, todo mundo já pensou nisso. Agora pensem comigo, será que é muito difícil a gente adivinhar quais seriam as respostas a essa pergunta? Tristemente fácil, né? Eu digo tristemente porque isso revela o nível de massificação que nós estamos. Você ouviu um, ouviu quase todos. Desvio padrão baixíssimo. Esse é quase todo mundo dizendo a mesma coisa. Quais seriam as respostas? Mega Sena acumulada. O que eu faria? O que vocês acham que eles poderiam, em média? Compraria aquela casa maravilhosa, né? Uma mansão em Beverly Hills. Na moda, depois que fizer Pinto foi para lá, todo mundo quer ir para Beverly Hills. Então, aquela casa maravilhosa. Conforto material. Conforto. O que mais? Eu viajaria pelo mundo inteiro. Eu ia esquiar, eu ia para o Havaí dançar hula, eu ia para tudo quanto é canto, não ia assistir a Copa de jeito nenhum, mas para outros lugares todos eu ia, tudo quanto é canto do mundo eu iria. Diversão. Não é isso? Curtição, divertir-se. O que mais? O que mais está? Controle estética. Sim, companhia de todo tipo de prazer, prazer estético, né? Companhia estética, você Compraria a estética. Sim, também. Isso por trás tem aqui. Prazer. Eu compraria estético, ficaria super bonito, super, como é que se diz hoje que não é na moda? Tem um corpo sarado, super bonito. E convidaria a menina da moda para sair, ou o rapaz da moda para sair. Tem que estar por trás disso. Instinto, né? O que mais? Depois que você comprou a estética, você se livra dela, vai para os restaurantes mais caros do mundo, vai para as comidas mais refinadas, não é verdade? Contrata aquele maître do restaurante 5 estrelas para cozinhar só para você, te acompanha onde você for. O que é isso? Prazer gustativo. E por aí vai. Outros tipos de prazer, outros tipos de conforto, outros tipos de diversão, em geral, ia tudo girar em torno disso. Pouquíssimas exceções, desvio padrão é baixíssimo, as respostas vão girar em torno disso, concorda comigo? Vou ficar mais ou menos por aí. Agora vejam bem, uma pequena especulaçãozinha aqui que nós podemos fazer, uma pequena reflexão. Algum de vocês tem algum animal doméstico em casa? Cachorrinho, gatinho, alguma coisa assim, você tem cachorro? Raciocina comigo, o que dessas coisas do seu cachorro não gostaria de ter também? Conforto, ele gosta? Como gosta, né? Você já experimentou botar ele para dormir na sua cama uma noite para você ver se depois ele quer sair? Eu já fiz essa bobagem, mas depois é uma luta, não quer sair dele de jeito nenhum. Conforto material ele gosta também. Diversão, você já reparou? Uma vez eu deixei o meu cachorrinho, eu tive um cachorro que viveu 17 anos. Uma vez eu deixei ele no canil, viajei de férias. Super bem tratado, só que não passeavam com ele. Entrou em depressão canina, parou de comer. Nunca tinha visto depressão canina na minha vida. Ele parou de comer porque não passeavam com ele. Diversão, eles também gostam. O que mais? Instinto. Não, instinto nem se fala, né? Isso é a praia deles. Prazer gustativo. Você já viu o que tem escrito lá no pacote de ração do seu cachorrinho? Não dê comida caseira ao seu cão. Será por quê? Porque eles estão preocupados com a saúde do seu cão? Eles sabem que se você der comida caseira, um dia ele não vai querer comer aquilo ali nunca mais. Segundo a tradição, nós vimos, segundo esses pensadores, há um papel para cada ser na natureza. O que nós estamos vendo aqui é que os seres humanos e os animais estão buscando a mesma coisa. A mesma coisa. É estranho isso. Então nós somos uma figurinha repetida no esquema da natureza? Estamos aqui só para sobreviver? E tudo isso aqui são os valores da sobrevivência. Se nós estamos aqui só para sobreviver, nós somos uma figura repetida no esquema da natureza. E pior ainda, estamos em desvantagem em relação aos animais. Porque para sobreviver, eles sobrevivem melhor do que nós. Sobrevivem respeitando mais o meio externo. Você já viu animal praticando ato antiecológico? Animal gerando aquecimento global no planeta? Animal destruindo a camada de ozônio, destruindo a floresta amazônica? Eles não fazem isso. Eles sobrevivem respeitando o meio externo, não é verdade? E sobrevivem respeitando mais o meio interno também. Animal se embriagando, animal se drogando, animal se envenenando. Não fazem. Respeitam muito mais a sua natureza interna. Portanto, para sobreviver, são melhores do que nós. O que dizem esses pensadores gregos? Que o ser humano não
é só isso. Da mesma maneira que o animal necessita dessas coisas, o ser humano teria outras necessidades. Eles exemplificam isso através de dois animais míticos, que vocês devem conhecer bem, que são o centauro e o minotauro. Alguém já viu isso? Já ouviu falar? O minotauro é aquele que tinha cabeça de touro e o corpo humano, mistura de animal com homem. E o centauro, do tronco para cima o homem, do tronco para baixo o cavalo. Quem assistiu Fantasia da Disney viu um monte lá, né? Que eles são centauros. Você percebe que todos os dois têm uma mistura de homem com animal, mas tem uma diferença fundamental aí. No minotauro, predomina o animal, não é verdade? E no centauro, predomina o homem. Comanda o processo o homem. Todos os dois são uma combinação das duas coisas, natureza animal e natureza humana. No centauro, o homem comanda o processo. No minotauro, o animal. Então, segundo esses pensadores, o homem teria sim uma parte em si que é destinada à sobrevivência, uma natureza em si que é animal, que é voltada para garantir a sobrevivência. Mas ele não é só isso. Ele tem também em si uma parte humana, que é dedicada a outras coisas. E se ele, da mesma maneira que a parte animal é alimentada por isso aqui, se você não der isso para o animal, ele morre, não é verdade? Existiriam outras coisas que você, se não der para o ser humano, ele morre como ser humano. Fica viva só a parte animal. É como se aquela frase do Coração Valente, que eu acho muito bonito aquele filme, do Wallace, ele vira e diz: todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Lembra? Alguns só sobrevivem. Quando você não alimenta a tua parte humana, ela morre, fica viva só a parte animal, o meio homem. É só sobrevivência. Então eles dizem, um ser humano não é simplesmente aquele que tem uma forma humana, é aquele ser que, se você pudesse olhar dentro dele, veria o humano predominando sobre o animal. As coisas não são determinadas pela sua embalagem, gente, e sim pelo conteúdo. Você não pode definir um ser humano simplesmente porque tem a forma humana. É como se eu pegasse para vocês uma garrafa de Coca-Cola e colocasse só da cáustica dentro. E perguntasse, gente, o que é isso aqui? Você vai me perguntar, para que serve? Para beber ou para limpar o chão? Ah, para limpar o chão. Então é só da cáustica. Você não define as coisas pela embalagem, sim pelo conteúdo. Você não pode definir um ser como humano simplesmente pela embalagem humana. Sim pelo conteúdo. O que predomina aí? A que serve quando se coloca em ação? Bom, é animal ou é humano? Se predomina o lado animal, tem potencial de ser humano, mas um potencial ainda não realizado. Percebe? Não se define as coisas pela embalagem, sim pelo conteúdo. Então, ok. Eu vou inclusive contar uma historinha para vocês que é bem interessante, que vem bem a propósito nessa parte que nós estamos falando. Eu disse para vocês a respeito da pesquisa com os antropóides, né? Orangotango, chimpanzé, gorila. Houve uma época, hoje isso ainda está muito em moda, mas houve um auge dessa moda da pesquisa científica com esses antropóides, que foi mais ou menos na década de 60 e 70. Vocês assistiram aquele filme Na Montanha dos Gorilas? Era a história real de uma pesquisadora chamada Diane Fossey, que ela mora na África e faz todo um estudo com os gorilas. E ela percebe que eles têm um tipo de linguagem, que se comunicam entre eles, que criam uma cultura em função dessa linguagem, que inclusive transmitem isso aos filhotes. Isso é uma época que é um estouro, vários pesquisadores fazendo esse tipo de pesquisa com animais e descobrem que eles têm um tipo de linguagem. E há, inclusive, pesquisadores que tentam ensinar alguma coisa de rudimento de linguagem humana para esses animais, que é um fracasso total, porque a linguagem humana é muito complexa, simbolicamente falando, além do que é muito rica foneticamente, e todo aparelho fonador dos animais não comporta uma coisa dessas. Aí houve, na década de 60, um pesquisador, um psicólogo, chamado Roger Fultz, que ele tem uma ideia bastante original. Ele pega uma macaquinha, uma chimpanzé recém-nascida, chamada Washoe, quem tiver curiosidade, existe isso na internet, porque ela é viva. E ele leva o Washoe para casa. E cria, ele e a esposa criam uma Washoe como se fosse um bebezinho. E na presença dela, os dois só se comunicam no código de surdo-mudo norte-americano, linguagem de sinais, ASL, só a linguagem de sinais. A Washoe, quando chega à idade adulta, é considerada uma das espécies mais hábeis. Não sei se eu estou desatualizada, se já apareceu algum mais hábil que ela. Mas ela chega a dominar aproximadamente 150 sinais do código de surdo-mudo norte-americano.
E já houve reportagens há alguns anos atrás, inclusive é super interessante, mostrava isso. O Osho fala frases do tipo: o Osho rua, o Osho comida, o Osho passear, o Osho dormir. Ela fala essas frasezinhas bem tati-bitati, mas fala. Agora percebam que coisa interessante. A Osho não está falando dessas mesmas coisas que o ser humano fala? As mesmas coisas. O Osho rua, o Osho comida, o Osho dormir, as mesmas coisas. Então qual é a diferença clara que nós podemos chamar aí? Ah, mas o Osho fala, o Osho comida. E nós falamos, eu gostaria de ir a um restaurante. Tem uma grande diferença. Então o macaco é embalado para presente, né? Embalado um macaco com uma riqueza sintática maior, mas a mesma coisa, semanticamente, em termos de conteúdo, está falando a mesma coisa. Não é verdade? Isso não delimita uma diferença muito clara. Então, o que esses pensadores vão dizer? Como é que eles sairiam desse enigma, desse paradoxo? Eles dizem, olha, da mesma maneira que o animal se alimenta dessas coisas, o ser humano se alimenta de outras. E que coisas são essas que alimentam a natureza humana, que conformam o ser humano? O animal necessita disso aqui, que o ser humano necessita de valores, de virtudes e de sabedoria. Da mesma maneira que o animal se alimenta dessas coisas, o ser humano se alimentaria dessas. Se você não dá isso aqui para o animal, ele morre de inanição. Morre como animal. Se você não dá isso aqui ao homem, ele morre de inanição, morre como homem. Fica vivo só a parte animal. Não vive, só sobrevive. Percebe? Isso aqui alimentaria o homem da mesma maneira que isso aqui alimenta o animal. Então aqui você teria uma fronteira clara entre o animal e o homem. Uma necessidade de explicações maiores, mais amplas, não materiais, não palpáveis, as explicações que fundamentam a vida, que para o homem é tão necessário e o alimenta, tanto quanto as coisas físicas alimentam o animal. Isso eu acho que não diria. Aí você tem uma fronteira clara da natureza humana. Passou para cá, era humano. Agora percebam, grande parte da humanidade não passa para cá. Aí você percebe que a condição humana fica como um potencial não realizado. Fica como um potencial que o homem ainda não se apoderou. Vamos voltar naquela história da plantinha, só para vocês verem como faz sentido, como fecha? Faz fotossíntese, é planta. Não é isso? Busca valores, virtudes e sabedoria, é homem. Ninguém mais faz fotossíntese a não ser a planta. Ninguém mais busca valores, virtudes e sabedoria senão o homem. E isso define esse ser na natureza. Pelas nossas obras, os conhecerei. O que mais eles diziam? Se a planta deixa de fazer fotossíntese, muitos seres deixam de viver dentro do sistema, inviabiliza a vida. Se o homem deixa de buscar valores, virtudes e sabedoria, muita coisa não deixa de viver dentro do sistema, muita coisa não se inviabiliza, inviabiliza também. Muita coisa deixa de viver porque o homem não desempenhou o papel que lhe correspondia dentro do todo. Ou vocês percebem a miséria, os acidentes ecológicos, a fome, não nasce exatamente do homem não fazer aquilo que lhe corresponde dentro do sistema, ou seja, de não ter valores, virtudes nem sabedoria. A causa dessas coisas não está exatamente com o homem não fazer aquilo que lhe corresponde. Todo esse dano nasce daí. Muita coisa deixa de viver quando esse ser não faz aquilo que lhe corresponde. E para essa tradição aqui, o visor claro da natureza humana passou é o homem, não passou a condição humana potencial ainda não realizada. Certo? Então vocês vão ver que muitos desses pesquisadores chamavam esse conjunto de coisas, muitos desses pensadores, de ideal humano. Eles diziam, olha, todo homem deveria buscar esse ideal. Isso é a conquista da própria condição humana. Daí que muitos desses filósofos foram conhecidos como filósofos idealistas, que diziam que isso era uma necessidade, que todo homem buscasse o seu ideal. Imaginem vocês como se fosse um eixo cartesiano, uma reta horizontal e uma vertical. Eles dizem, olha, grande parte da humanidade tem a sua vida como uma reta horizontal, ou seja, nasceram aqui, morreram aqui. Do ponto de vista da verticalidade, nasceram no zero e morreram onde? No zero. Não acrescentaram nada com as suas vidas, nem sentiram a necessidade de fazê-lo, não fizeram com que a sua vida fizesse nenhuma diferença. Eles diziam, olha, há um eixo de divisão da consciência filosófica. O filósofo é aquele homem que não aceita isso para si. Ele exige de si próprio que a sua vida tenha uma inclinação. Pequenininha que seja, pode ser isso aqui.
xizinho aqui. O que significa esse X? Que ao final da vida você pode olhar para trás e dizer: eu fiz diferença, tanto interna quanto externamente. O filósofo exige isso de si mesmo, que a sua vida faça alguma diferença para o mundo e para si próprio. Agora veja bem, como é que eu vou fazer para dar alguma inclinação à minha vida? Para não deixar que ela seja uma linha horizontal. Para que eu possa dar alguma inclinação à minha vida, eu preciso estar buscando coisas que não estão aqui embaixo, né? E se tudo que eu busco está aqui embaixo, eu vou subir para quê? É uma velha máxima filosófica que diz: diga ao homem o que disser, teorize o que teorizar. Na prática, nós sempre estaremos buscando aquilo que amamos. Imaginem que eu pedisse para vocês fazerem uma lista das 10 coisas que vocês mais amam na vida. Qualquer um de nós sentássemos para fazer uma lista das 10 coisas que mais amamos na vida. Depois dá uma olhada nela e vê se não são 10 coisas materiais. Se tudo que você ama está aqui embaixo no mundo material, você vai subir para quê? Não vai dar inclinação nenhuma na sua vida. Você só começa a ter alguma chance de dar inclinação à sua vida quando dentro dessa listinha, nem que seja lá em 10º lugar, começa a ter a fraternidade, a integridade, o bem, coisas que não são do chão. Porque você começa a ir na direção que essas coisas estão. Quando começa a amá-las e colocar essas coisas num papel relevante dentro da tua vida. E aí começa a dar alguma inclinação à tua vida. E isso seria a experiência filosófica. Uma depuração do gosto, visando cada vez mais a humanizar o homem. Essa era a ideia dessa filosofia que nós chamamos de a maneira clássica. Esse seria o papel da filosofia. Não é à toa que Sócrates dizia: só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Melhores como o quê? Como homens. Aquilo que nos faz ocupar o nosso espaço no universo. Aquilo que faz com que encontremos o nosso lugar. Ou seja, que vai cada vez mais verticalizando a vida humana, aproximando daquilo que a natureza espera de nós. Então, por que dizemos filosofia à maneira clássica? Porque passamos por um processo cultural ao longo da história, onde o conhecimento, não é só filosofia, o conhecimento em geral se intelectualizou demais. E hoje o que a pessoa pensa não tem muito a ver com o que ela vive. Um professor de ética não se sente necessariamente na obrigação de ser ético, ou sente? Um professor de psicologia se sente na obrigação de ter uma psique mais equilibrada do que um homem comum? Não. Ou um professor de direito se sente na obrigação de ser mais justo do que um homem comum? Não. É só teoria. E a prática está totalmente dissociada disso. Isso, na origem, era uma loucura. No momento em que a filosofia nasceu, era considerado uma contradição. Por que um homem ensinaria algo com o qual ele não está comprometido? Por que ele teria um conhecimento que não se reflete na sua vida? Para que serviria isso? Então, nós temos não só na filosofia, mas no conhecimento em geral, no nosso momento histórico, uma dissociação entre teoria e prática. Quando nós dizemos filosofia à maneira clássica, o que queremos dizer é que retomamos uma filosofia da maneira como os clássicos faziam. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Como dizia o próprio Platão, é preferível um homem que sabe uma única verdade e vive em conformidade com ela, do que aquele que conhece todas as verdades do universo e a sua vida não tem nenhum compromisso com isso. Sejam raras as verdades com a prática. Que aquilo que saibamos seja um fator de transformação na nossa vida, ainda que seja pouco. Porque aí é um conhecimento real, efetivo, completo. Se não é meramente teoria, é meramente memória, e que não causa grande transformação no mundo. Certo? Então, o objetivo de oferecermos um curso de filosofia à maneira clássica, se disséssemos simplesmente filosofia clássica, todo mundo pensaria que estaríamos falando de coisas antigas, de coisas do passado. Quando dizemos à maneira clássica, dizemos que falamos do mundo atual, não falamos só do passado. E podemos até pronunciar um pouco do que virá depois, mas utilizando as ferramentas que usavam os clássicos. Seja um conhecimento vivo que não presume quantidade de informações, mas qualidade. Você saiba poucas coisas, mas que tenha coerência entre aquilo que está sabendo, aquilo que acredita e